sessão, foi feita uma alteração pequena aí, né, uma troca das duas últimas palestras por questões de logística, mas a gente vai aqui, já fizemos aqui a organização. Bom, eu sou a professora Samira, e vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou loira tingida, tá? Como disse a Elisa, bastante tinta. E, quer dizer, eu sou loira também, tá? Mas, assim, para ficar mais loira do jeito que eu tô. E estou com uma roupa clara, tá? Tenho 1,65 m de altura, olhos castanhos, nariz aquilino meio de árabe, né? Porque sou descendente de árabe. O auditório aqui está composto em meio círculo, para que vocês possam ter a visibilidade, e pele clara, tá? E o auditório é composto por cadeiras azuis, um fundo onde vocês estão é um fundo branco, para que vocês possam ter, então, a percepção de onde nós estamos. E, além desse auditório, nós estamos também transmitindo pelo YouTube, com muito mais gente do que as que estão aqui, ok? E eles também estão nos assistindo. E eu vou pedir para vocês que, ao falar, vocês tenham o microfone bem próximo à boca, tá? Para poder sair o som mais audível possível. Nós estamos no YouTube e aqui também com pessoas de praticamente todo o Brasil, e também fora do Brasil. Tá? O professor Cássio, que também está conosco, que é de Portugal, Lisboa, da Universidade de Lisboa. Então, nós vamos dar início a essa palestra, que compõe aquilo que a gente chama de um quadro de inclusão com as da pessoa, né, com necessidades especiais. O título da palestra, então, é Visibilidade ao Invisível por uma Educação Inclusiva, Reflexões sobre o PCD visual. E uma coisa que eu esqueci de falar também na minha descrição física é que eu sou monocular. Molecular eu sou mesmo, tá? Que eu sou monocular, do lado do olho do lado direito. Só que eu nasci assim, né? E não tive muita dificuldade de me adaptar às coisas. Então, eu nasci assim e sou contratada pela instituição como PCD também, tá? E, então, pessoal, para a gente não ficar perdendo muito tempo, porque as experiências aqui são riquíssimas, né? Então, acho que vamos começar pela Soraya, que vai nos descrever o projeto, enfim, contar e mediar a organização aqui na mesa. Bom dia a todos. Eu sou uma mulher de 59 anos, pele clara, cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando uma blusa rosa, uma calça azul marinho, sapato baixo, sandália baixa e uma bengala verde. Tenho deficiência visual, temos todos aqui deficiência visual, somos considerados todos cegos. Eu me encontro no âmbito da cegueira legal, não tenho a visão frontal, porque tenho uma doença que acometeu a mácula, né? Tenho um resíduo visual periférico, o que me dá a possibilidade de uma visão de vulto. Então, para aqueles que me conhecem, ou não me conhecem também, e gostariam de me cumprimentar nos corredores da vida, por favor, se identifique, para que eu possa, porque mesmo que eu a conheça de forma, ou conheça de forma muito íntima, eu não vou te reconhecer. E essa orientação eu tive que dar para o meu departamento de educação, na qual, com 90 profissionais, 90 colegas, por orientação da minha médica, né? Informe ao seu departamento, para que você não seja, né, uma pessoa, nossa, que orgulhosa, ai, não me cumprimenta, ai, não sei o quê. Então, às vezes, a gente julga o outro, né, sem conhecer, enfim, sem saber qual é a dificuldade. Ou, às vezes, você não quer cumprimentar mesmo, você está naquele dia, né? Mas eu não reconheço. Então, eu olho para você e tenho
né, um borrão aqui, não consigo identificar. E, para mim, está sendo muito uma emoção forte esse momento, porque foi nessa casa, nessa aqui, numa outra estrutura, né, num outro endereço, que eu comecei a minha experiência na educação superior. Lá no século passado, década de 90, né, não cabe aqui identificar, mas assim, já identifiquei a idade, né? Mas então tenho assim uma carga de afeto muito grande com várias pessoas que desde a época lá nos anos 90 já interagíamos, e outras que recentemente conheci, né, a minha hiper supervisora, né? Fiz meu pós-doc aqui com a professora Fátima Dias, na qual tenho o maior apreço, a professora Beth, que foi uma parceira, professor Hélio, que lá no século passado, década de 90, né? E a Samira veio de berço, né? Então, não cabe aqui identificar. E tantos outros colegas aqui que já interagíamos. Saí dessa casa como profissional da educação vidente. E sou aqui, né? Retorno não vidente. Essa é uma experiência. Mas, assim, nós estamos com um projeto, a partir da UEL, que nos hospeda, que é um projeto que, a partir do momento em que eu comecei a perder a visão, bom, participei de um processo de luto, né? E esse processo de luto, na qual, puxa, como que eu vou me ver agora, né? Eu não consigo me ver no espelho. Como é que você escolhe as cores da roupa? Como é que eu sei a cor da minha roupa? Eu tenho família, tenho pessoas ao meu redor, tenho uma hiper-organização, né, que eu já tinha antes. Tenho algumas pessoas da minha família que compram roupa comigo. Enfim, mas como que eu vou fazer e tal? E daí eu comecei a conhecer, a visitar e ser apoiada por pessoas cegas. A médica que me atendeu e me atende até então, ela é uma pesquisadora da Unifesp, e na área da medicina, né, como uma retinóloga geneticista, ela tem todo um projeto de inclusão lá. E ela me colocou 2 pessoas, um professor cego e uma psicóloga cega, para me acompanhar, e que foram me abrindo um mundo que eu não conhecia. E foi me mostrando assim, o invisível e a possibilidade de me mover, de agir, de interagir no invisível. Experiências que eu não imaginava, como profissional da educação, que eu não conhecia. E olha que passou por mim, nesses 38 anos de experiência profissional da educação, pessoas com deficiência visual. E que eu não entendi, até julguei. Até recriminei. Puxa, não parece. Né? E quem tem problema na retina, não parece mesmo. Né? Não sei se vocês... Até tem uma colega que fala assim, puxa, você fala com os olhos. Parece que você está olhando dentro de mim. Mas eu não estou te enxergando. Então, a partir do momento em que eu fui conhecendo essas experiências, a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E formamos um grupo, que tem mais pessoas que não puderam estar aqui ainda. Fui visitando pessoas, fui pedindo para ir à casa delas. Eu queria saber como que elas se viravam nas suas casas, como que elas andavam, como que elas cozinhavam, como que elas, enfim, comiam, enxergavam a comida. Então, essas experiências foram tão importantes para mim e que me mostraram que há vida no invisível, que há possibilidades no invisível. E possibilidades na qual eu estava num processo de autocomiseração e, puxa, eu como profissional de um campo que posso colaborar, migalhas que sejam, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos arregaçar as mangas, né? Vamos primeiro conhecer e nos dar a conhecer. E é isso que a gente está fazendo aqui, dando visibilidade, não a pessoas que até então eram invisíveis, também, mas ao invisível. Como nós vemos, como nós percebemos, e percebemos o mundo de tantas outras maneiras, percebemos, enxergamos ao nosso meio, ao nosso redor. E daí,
fomos interagindo. Recentemente participamos de 2 rodas de conversa na universidade. E entrando em contato com profissionais da educação, percebi que muito da linguagem, das experiências sobre a deficiência visual, que é muito difundido entre pessoas com deficiência visual, mas as pessoas não conhecem, como, por exemplo, o vidente, o não vidente. Até meu chefe do departamento disse assim, para mim, vidente era aquele que, com uma bola de cristal, pudesse... Né? Para mim também. Até pouco tempo, era essa situação. Então, resíduo visual, né? Eu tenho resíduo visual. Expressões, né? Então, como lidar com esse público? Primeiro, eu precisei inicialmente lidar comigo mesmo, né? E sair desse processo de autocomiseração para poder falar, puxa, vamos ver? E as pessoas às vezes passam por cima, não entendem, julgam ou desapercebidas porque não conhecem. E por falta de conhecimento, uma sociedade se torna deficiente. É por isso que o foco do nosso tempo hoje não é a deficiência, como os colegas anteriores falaram. A gente tem um processo de conquista hoje, no nosso tempo, com uma linguagem imagética, um avanço tecnológico, a inteligência artificial, enfim, coisas inimagináveis. E coisas inimagináveis que eu não sabia que o meu celular tinha. E eu consigo perceber muitas coisas e ser muito mais rápida do que o meu marido, por exemplo, né? Com o meu celular. Né? Eu fico ensinando para ele coisas assim, faz passo, esse primeiro passo, segundo passo. Mas como que você sabe? Eu falei, o meu celular fala comigo, o meu relógio fala comigo, né, eu tenho vários equipamentos que falam comigo, a minha bengala toca, uma extensão do meu corpo. O Tiago já tem outra extensão do corpo dele, e assim por diante. Então, temos muitas experiências. E até os nossos encontros aqui, eu teve um encontro em que eu estava falando da autodescrição, fiz a autodescrição, porque é muito importante. Né? E até falei para os meninos, não sei se o Anderson ou o André, faço confusão, muita gente faz confusão entre os dois ali, né? E a Gabi também. Eu falei assim, a autodescrição é tão importante. Para mim é tão... Ele falou, para mim não é importante. Porque como não produz a imagem, né? Desde pequeno, não. Eu falei, puxa, a autodescrição é para quem tem a memória. Então, olha só como é a pessoa, não é a deficiência. E é por isso que perguntar para a pessoa, e é por isso que a mudança de nomenclatura não é uma mera mudança semântica, como alguns querem dizer. É uma mudança de sentido, de significado, carregado de valores. Essa mudança de chave que nós tivemos na atualidade. O que ganho nós temos no marco regulatório legal? Com a LBI, Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência, o nome que né? A Lei 13.146, de 2015, ela trouxe uma mudança conceitual, uma mudança de chave. Não é a deficiência, é a pessoa. E é com ela que você vai conversar. Quando fala da questão da surdez, né, que eles usaram... Eu tive dois alunos surdos na minha experiência lá na década de 90, e realmente, o receio do adulto, mas a presença dos 2 meninos surdos melhoraram o desempenho, o desenvolvimento de toda a sala, porque os professores passaram a ficar mais atentos. Naquela época era oralidade, né? Não era na década de 90. Não era a língua de sinais. Então, é a pessoa. E essa lei brasileira de inclusão, que ela não nasce em árvores, ela não nasceu em árvores. Ela nasce de um movimento político mundial. E ela nasce da história do movimento político no Brasil também, ao acatar e fazer o acolhimento do que a Convenção de Nova York,
lá em 2006. Isso parece ser algo assim, não sei se é tão claro para todo mundo, mas assim, teve uma convenção em 2006, que algumas semanas os diplomatas ficaram sentados observando o trabalho de pessoas com deficiência, diferente das outras situações. E, inclusive, muitos vocabulários e nomenclaturas da conferência em Salamanca foram superados. Há um alcance importante, mas superados, que a gente precisa considerar. E, como profissional da educação, é imprescindível que a gente conheça que mudança de chave nós tivemos. Então, é um alcance, mas eu tenho escutado algumas pessoas que, ao olharem para a história, falam, puxa, aquela instituição segregadora, aquela família que isola, aquela instituição religiosa. Espera lá. Lá na antiguidade, quando o pai e a mãe nascia o filho, nascia a filha, não queria a menina, queria o menino, ela estroncava o pescocinho dela e jogava. Nasceu com uma deformidade. Ou deixa lá que os animais vão dar um jeito na floresta. Estava errado? A gente não pode olhar para a história com os valores que nós temos construídos hoje e dizer, estava certo, olha que maldoso, isso é um crime. O crime é hoje, por conta da nossa construção histórica. Quando nós olhamos para a história, não estava errado. Vitor Paro vai dizer, não estava errado, esse valor não tinha sido construído. Né? Depois, olha, Dom Pedro II vai lá, influenciado por aquela pessoa que vem lá da França e que estudou num colégio de cegos, e vem aqui e cria o Imperial, o Instituto dos Meninos Cegos. Meninos, não eram para meninas, que as meninas ainda eram para esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão. Né? Não, e que cria lá, na segunda parte do Império, 1950 e alguma coisa, esse instituto que vai se tornar o Instituto Benjamin Constant, tão importante, e que fez história. Na sequência, o Imperial, o Instituto dos Meninos Surdos Mudos, que não era mais mudo, não, agora a UINES, né? Atualmente, importante, nós temos tantos institutos de cegos, tantos institutos, e que você observa pesquisadores, eu tenho ouvido pesquisadores na área da inclusão falando assim, não, esses institutos precisam fechar, porque eles segregam. O papel desses institutos se fecham. As pessoas não conhecem o que esses institutos fazem. Né? O ideal seria que as escolas pudessem ter a estrutura dos institutos. Mas uma educação utilitarista. Mas comer, e a técnica para comer, sabe como que o arroz e o feijão no centro do prato, a mistura à direita. À esquerda você pode colocar a abobrinha, o que tiver. E daí, sabe, é bom você perguntar para uma pessoa como que você vai organizar o seu prato. Tem técnica para a gente. A Cecília, a psicóloga que me atendeu, ela falou assim, eu até sushi eu como, com palitinho. É técnica. E que isso é utilitarista? Não, isso é uma habilidade para o convívio e a interação social. Esses institutos têm uma cozinha montada para que a pessoa saiba como lidar na sua cozinha. E eu fui visitar uma pessoa cega, ainda com uma visão, ainda com um resíduo visual maior do que tinha. E uma outra colega que nos acompanhou foi lá, deixa que eu faça café. Não mexa na minha cozinha, porque ela sabe, ela se vira. Existem cozinheiras, tem uma cozinheira que é famosa aí, que ganha prêmio cega. Né, Gabi? Cozinhamos ainda, né, Gabi? Não só a Gabi, os meninos aí também. Olha aqui, feminina. Né? Visão machista diz que só a mulher cozinha. Mas a gente cozinha bem também. Né? Então, muitas experiências. Então, ao longo da história, você tem um processo em que a sociedade passa a usar determinadas... A sociedade, as famílias, principalmente. Começa com o não direito à vida, ao direito à existência, com o advento
do cristianismo estatal, né? As instituições religiosas passaram a amparar, não deixar matar, né? Não, tem que deixar viver, não, mas a cuidar, a proteger. Mas foi importante nesse momento. Foi importante. Porque as famílias não queriam, horas, né? E depois os associativismos. Né? Famílias se associam, pessoas se associam para poder cuidar. A partir da segunda metade do século XX, nós temos o começo da história, do movimento político das pessoas, porque justamente por elas terem passado por algumas associações, por alguns institutos, né? E que, no início, de conceitos como idiota, imprestável, inválido, até chegar quando a criação por falar em ACD, a minha filha fez uma cirurgia na ACD. Todo mundo precisava conhecer uma ACD para saber o que é uma ACD. Tá? Eu tinha muito preconceito em relação à ACD em São Paulo. Algo incrível, o trabalho da ACD. E esses dias aí, parece que o Estado do Paraná está trazendo a ACD para cá, não sei o quê. E eu ouvi colegas falar, pode ser um desgoverno, pode ser o que for, mas o papel da ACD não se confunde com um governo ou desgoverno que seja. As APAES. Vocês conhecem a formação que um profissional da APAE tem? E a percepção que um profissional da APAE tem quando assume uma sala regular e o reconhecimento dos pequenos avanços. Essas associações, esses institutos nascem nas lacunas e na ausência do Estado, na qual ainda vivenciamos isso. Atribuir à educação especializada, essa modalidade de educação especial, somente ao professor da escola, é um peso significativo. Né? A educação inclusiva não se confunde com a educação especial. A educação especial é uma modalidade importante, que dá suporte. Mas a educação inclusiva é algo muito mais amplo e necessário, porque a gente ainda escuta muito, não fui formada para isso, não ganho para isso. Isso é um absurdo, é igual você sair chutando cachorro magro na rua, certo? Não, você não foi formada para poder dar comida para uma pessoa passando fome, você não foi, mas a sua humanidade, sua sensibilidade precisa avançar. É sinal, então, que a sociedade ela ainda está deficiente, precisa ser tratada. E a responsabilidade cabe aos nossos ombros. É por isso que nós, pessoas com deficiência visual, uma determinada deficiência específica, temos uma responsabilidade pela formação que tivemos. Eu, por exemplo, eu me vi deficiente, me encontro com a deficiência visual depois de ter passado por toda a escolarização. Depois de ter, com certeza, discriminado muitas pessoas. Com certeza, discriminado. Passado por cima, chutado, cachorro magro, etc. e tal. Né? Alguns colegas... Aqui nós temos construções diferentes. E é por conta dessas construções diferentes que nos encontramos e vamos falar assim, olha, quais são os nossos recursos, as nossas tecnologias? Né? E como é que nós podemos contribuir para que esse conhecimento importante ele possa ser difundido? É um grão de areia, mas está aí a nossa contribuição. Os ganhos que nós temos com essa mudança de chave. A LBI ela não é uma lei voltada para a educação específica, ela fala de vários setores da sociedade, mas ela traz uma mudança de chave, que, inclusive, vai mexer aí com os BPCs da vida. Né? Tem vários procuradores da Justiça, tem escrito artigos em relação a isso, porque alguns que recebiam o benefício não passam a não receber mais. Aí tem umas coisas interessantes aí para quem quiser pesquisar a respeito disso.
Mas a mudança de chave, entre muitas coisas, tem a ver também com um conceito que traz ali, que é o desenho universal. Não está voltado somente para a deficiência, mas para a pessoa e para todos. O desenho, e inclusive tem teorias em relação ao desenho, a DUA, né? O desenho universal para a aprendizagem, ou seja, quais são as diferentes formas que eu posso apresentar o conteúdo por conta, porque eu tenho um aluno cego na sala, porque eu tenho um aluno surdo na sala, não só por causa disso. É porque você tem uma diversidade que nem sempre foi a diversidade. Porque a escola ela nasce para alguns. Na medida em que ela abre as porteiras, na década de 60, na década de 50 para a América Latina, na década de 60 para o Brasil, mas que a gente vai perceber de maneira muito mais clara a partir da década de 90, você vê a heterogeneidade presente. Essa é a característica da escola. A escola é essa. Só que ainda trabalhamos com o foco daquele clipe do The Wall, né? Que aquelas crianças todas com a mesma cara começam a passar por aquela estrutura e caem naquela máquina de moer gente, até o ponto das crianças se rebelarem e derrubarem os muros. Ainda estamos sobre isso e precisamos nos reconhecer e derrubar os nossos muros. Para que a gente possa influenciar o coletivo, a gente precisa derrubar os nossos muros. E uma educação inclusiva, ela não é para a escola e para os muros da escola, ela é para a sociedade. Uma educação inclusiva é para uma sociedade inclusiva, para uma cidadania inclusiva. E ela precisa ser refletida nas ruas. E uma coisa é que os algoritmos, as redes sociais e todas essas inteligências artificiais que as plataformas se utilizam, elas são muito seletivas. Nós precisamos passar o rodo né, e superar esse controle midiático do conhecimento. Porque eu pergunto para vocês já ouviram situações, por exemplo, de pessoas colocando vídeos? Aconteceu recentemente, no começo do ano, final do ano passado, se não me engano, lá no Instituto Bengala Verde, em São Paulo, o vizinho do Instituto Bengala Verde filmou um funcionário do Bengala Verde passando por uma praça, porque em frente tem uma praça, que ele pega o ônibus, né, ali próximo. E o que aconteceu? Ele filmando assim, ele pegando a bengala dele, correndo e ele falava assim: "Ah lá o charlatão! Ah lá, usa bengala, olha lá, mas ele está enxergando". E daí, o que aconteceu? Vários representantes de institutos, de entidades, de pessoas com deficiência, saíram na mídia para uma fala de repúdio a essa fala do vizinho do Instituto Bengala Verde, dizendo que aquele menino ele baixa visão, é o Bengala Verde, baixa visão, e ele escutou o ônibus, e ele já trabalha há 3 anos naquela instituição, então ele correu para. E eu saí perguntando: "Vocês viram o que aconteceu?" Não. O algoritmo não pegou aquelas pessoas, não era do interesse. Né? Entre pessoas com deficiência visual, isso foi difundido. Nossa, é uma revolta geral. Você conversava com pessoas com deficiência, nós sabíamos que aquilo estava acontecendo. De pessoas que tinham sido agredidas no metrô ou no ônibus, porque sentou no banco, banco preferencial, e pegou o celular para olhar, né? Não estava vendo, estava ouvindo, de repente estava com um fone de ouvido como o meu aqui, né, e a outra pessoa não viu, e ela foi agredida verbalmente, ou enxotada do metrô e tal, porque ela estava com a bengala, ela sentou. Né? A Gabi passou por uma situação parecida com essa. Ou de experiências inúmeras, como você se apresenta como... olha, a pessoa vem no restaurante, né, o Tiago passa por isso, eu também passei por isso na minha universidade, no ProRH da minha universidade. Eu estava com uma colega
e me apresentei. Eu falei assim, olha, eu queria tirar uma informação, assim, assim, assado, tal. A pessoa começou a me apontar algumas coisas, e eu falei assim, não, olha, por favor, descreva para mim, eu não enxergo. E daí ele deixou de falar comigo, começou a falar com a minha colega ao lado. Fala para ela. Eu falei, mas eu estou aqui, você pode falar para mim. Então, algumas experiências que a gente precisa conversar a respeito disso e difundir. E é por isso que nos unimos, justamente para começar a falar assim, a gente precisa ir na educação básica para conversar. Recentemente, não sei se vocês sabem, provavelmente não, ou sim, né? Mas porque, usando a lógica de que muita coisa a gente fica sabendo, foi aprovada uma lei, a Lei 14.951, de 2 de agosto, e sancionada logo no 6 ou 7 de agosto. Foi rápido o sancionar, tinha 180 dias. E essa lei ela indica que o SUS passa a entregar bengalas brancas para cegos totais, verde para baixa visão, branco e vermelha para surdos cegos. E o Ministério Público tem a responsabilidade de socializar essas informações, acompanhar e avaliar. O Ministério Público está sempre, né, com essa responsabilidade, tanto na Lei 13.146. E daí eu comecei, já há um tempo, já comecei a perguntar para as pessoas, você sabe qual a bengala verde, o que ela significa? Por que um está com a bengala verde, o outro está com a bengala branca, o outro está com a... Não, inclusive começando pela minha casa, todos com formação superior. E tal. Não. Daí comecei a perguntar para os meus colegas de trabalho, com mais alta formação ainda. Não. Bom, então vamos lá. Bengala verde, baixa visão. Pode ser esse verde, pode ser uma outra bengala, mas essa aqui é mais levinha e tal. Branca é para o cego total. E a bengala, o cego. E a branca e vermelha para o surdo-cegueira. Mas, conversando com a minha psicóloga, né, que agora é minha amiga, não é mais minha psicóloga, mas ela disse que eu uso a bengala da cor que eu quiser. A minha roupa é azul, eu uso uma bengala azul. Eu estou com uma roupa cor-de-rosa, eu uso uma bengala cor-de-rosa. E eu tenho uma bengala, eu tenho uma bengala black. Então, eu uso a bengala que eu quiser. Eu já deveria estar usando a bengala branca, mas eu estou com a bengala verde, porque não é barato essas bengalas. A gente usa a bengala que tem. Mas a lei não deixa de ter a sua importância. E essas cores são indicadores. Indicadores que, inclusive, na década de 90, uma argentina ela cria esse conceito, a partir, né, da experiência dela, da bengala verde, justamente porque ela já tinha sido agredida verbalmente, e passado por vários perrengues, das pessoas achando que era charlatã, né? Porque algumas coisas ela enxergava, o que você quer enxergar, você enxerga, né? O que você, né? Tem essa brincadeira é muito recorrente, infelizmente. Daí você tem que abstrair, né, e falar, vamos avançar, porque a deficiência não está comigo, né, quando a pessoa expressa esse tipo de coisa. Então, a questão é que a bengala longa, ela é um indicativo. Se está no verde, você pode supor, mas não deixa de ajudar. Porque se uma pessoa com deficiência estiver numa esquina, principalmente, e ela estiver parada, provavelmente ela precisa de ajuda. Peça ajuda. Pergunte, né? Se ela estiver em algum lugar, daí eu perguntei para os meus filhos, se alguém com uma bengala longa tiver, o que você faz? Eu não atrapalho, não, eu dou passagem, não sei o quê, assim por diante. Então, pergunte, não abrace, não toque na pessoa, porque já tive situações da pessoa vir me abraçar, e querendo me ajudar, mas levar o maior susto. Então, essas abordagens são importantes. Uma educação inclusiva implica numa sociedade inclusiva. Cuidado com o piso tátil. Tiago vai falar um pouco disso mais para frente.
né? Então, tem a rampa reclinada ali na calçada. Tem muita coisa importante que nos ajuda na caminhada. E uma das coisas que meu professor de informática, que me ensinou o acesso ao VoiceOver, e hoje eu não consigo ler mais. Eu não leio fisicamente. Eu só leio por e-books ou por VoiceOver, leitores de tela, enfim. E ele disse assim, não fique em casa. Vá para as ruas. Porque as famílias protegem essas pessoas. E não querem que elas vão às ruas. Andem e tenham a sua autonomia, seu exercício pleno, né, de participação social em todos os aspectos. Vá para as ruas. E essa experiência é a experiência que eu tenho particularmente desfrutado, porque me vejo, né, na meia-idade aqui, com a deficiência visual. Enfim, esse é um identificador importante. Alguns avanços. Tem muito mais coisa, mas a gente tem um grupo aqui para falar, cheio de experiências. Passo a palavra ao Anderson, depois o André. Isso. Boa tarde para vocês. Eu sou o Anderson, tenho 26 anos. Eu não vou ousar me autodescrever, porque fui vestir a roupa ali, nem sei o que a cor, não sei nada. Então, não vou ousar fazer isso, né? Então, eu nasci com glaucoma, eu fui até uns 8 anos, 9 anos, baixa visão, mesmo usando um óculos, aquele óculos de graus altíssimos ali, né? Aí, dos 8 anos para frente, eu perdi tudo mesmo, né? Cego total. Desde pequeno, passei junto com meu irmão, gêmeo e cego ainda também. No ensino, por desafios, né? No ensino básico ali, a gente nasceu em cidade pequena, Apucarana, pertinho aqui. E há 20 anos, o assunto inclusão não era tão discutido como atualmente. Então, passamos pela dificuldade ali, logo nos anos iniciais do Fundamental 1 lá, que a diretora, a gestão, né, não contribuía para a nossa inclusão no ensino regular. E aí a gente foi orientado a vir para Londrina, por causa do Instituto dos Cegos ali. Viemos para cá com nossa família. O Instituto nos amparou ali na parte da educação especial, na preparação para, né, todos os recursos ali, para adaptação e tudo. E aqui a escola regular, lá no Fundamental 1, aqui a gestão e os professores se empenharam em trazer de fato, essa inclusão para nós. Aí no Fundamental 2, no ensino médio, tivemos os apoios, tanto da gestão, dos professores e dos colegas, né, dos alunos que nos acompanhavam. Me formei na UEL, em letras português. Então, estou, desde 2022, dando aula na rede estadual, o ensino regular. Pego ali do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Dentro da sala de aula, eu conto com o auxílio de um apoiador, né? A pessoa me auxilia ali. Eu dou aula, preparo todo o material e tudo, ele me auxilia ali. Aquele aluno está fazendo bagunça, aquele aluno não fez atividade. Né, eu mando as respostas às atividades para ele ver se os alunos responderam. Então, conto com esse aparato. No ano passado, recebemos um óculos também que nos auxilia ali, o Orcon My Eye, uma tecnologia que o governo do estado forneceu para os alunos cegos e para os professores. Então, conheço a realidade ali, né, da pessoa com deficiência como aluno, e agora passo por esse desafio também, né, de ser professor cego no ensino, dando aula, né, ali no ensino regular. E em meio a diversos alunos ali com
alguma especificidade, alguma deficiência, né? A gente tem bastante no ensino regular alunos com autismo. E uma coisa que eu ouvi no grupo anterior que eu ressalto é que sempre tem esse diálogo com a pessoa com deficiência, né? Igual os professores falaram ali do aluno que tinha dificuldade, né, de comunicação ali, porque os professores não viam o que o aluno precisava. Então, sempre essa relação fez com que eu pudesse evoluir do fundamental, chegasse ali no ensino superior. E, desde pequeno, os professores lá do Instituto cobravam assim, e você entrou em contato com esse professor também para orientar ele como que ele pode adaptar a atividade para você? Então, esse diálogo é imprescindível para a evolução da pessoa com deficiência, né? Agora eu vou passar aqui para o meu irmão, o André. Obrigado. Bom dia, eu sou o André, tenho 26 anos, também sou formado em Letras Português pela UEL, recentemente também terminei mestrado também pela UEL, e também dou aula no ensino regular pelo Estado do Paraná, na mesma escola que o meu irmão, né? Até nisso a gente é gêmeo. Como a parte, assim, como aluno, ele já descreveu, né? Por coincidência, eu passei as mesmas coisas que ele. Então, falar mais do lado profissional, assim. Por coincidência, assim, quando eu comecei a ter uma sala do início do ano até o final do ano, tinha uma aluna cega também lá na sala regular, né? E aí eu pensei, olha que coincidência, eu sou cego, eu vou conseguir tranquilamente dar aula para essa aluna cega, vou conseguir fazer um trabalho e tudo. Só que eu não fiz o essencial, que era lá conversar com a aluna, porque eu sei de tudo que ela precisa, né? Eu sou cego, a gente se entende. E acabou que ela é uma pessoa muito diferente de mim, né? De tudo aquilo que eu e meu irmão precisávamos durante a nossa vida escolar, ela não necessariamente ela precisava, até porque são anos diferentes, são pessoas diferentes, né? Nós terminamos o ensino médio em 2016. Certas coisas que ela tem hoje, a gente não tinha na época, né? Pode parecer um tempo curto, mas a tecnologia avançou bastante, né? Então, muitas coisas mudaram. Nós usávamos muito braille, ela já não usa tanto braille assim, né? Embora o braille seja muito importante, né? Porque muitas pessoas cegas têm muito acesso só ao áudio, e aí, quando vão escrever, é um desastre, né? Então, por isso que a escrita, o braille, mesmo com toda a tecnologia, com voice-over, com NVDA, com DOSVox, com talkback, o braille é imprescindível aí, justamente para que a pessoa tenha aí uma escrita e uma leitura muito boa, né? Então, eu fui fazendo as aulas de acordo com o que eu acreditava que a aluna precisava. E aí eu vi que não estava funcionando, e aí fui conversar com ela, e aí eu comecei a adaptar todo o material, toda a aula, do jeito que funcionava com ela, e, é claro, pensando nos outros alunos, né? Porque a adaptação tem que ser o desenho universal que a professora Soraya falou, né? Então, se eu adapto uma coisa para um aluno, tem que ser para a sala inteira, né? De uma forma que caiba ali aquela metodologia para a sala inteira, de alguma forma, né? Então, foi um sinal de que o diálogo entre mim e o aluno tem que ser frequente, né? Não é porque eu sou cego que eu vou entender o que as outras pessoas cegas vão necessariamente precisar. Porque, às vezes, eu consigo lidar muito bem com o braille,
ou com um computador, e aquele aluno, às vezes, não tem tanto conhecimento do braille ou tanto conhecimento do computador. Então, esse diálogo é imprescindível mesmo, é essencial. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, não é porque ela tem a mesma deficiência que o outro aluno que você teve lá em 1950, que o aluno vai ser o mesmo, né? Os anos são diferentes, as pessoas também são diferentes. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai fazendo a gente refletir. Como o outro professor falou, lá do tempo de ser professor há 20 anos e de ter cada ano uma experiência nova. De fato, em sala de aula, é praticamente cada dia uma experiência nova. Um aluno novo que chega, às vezes, ele chega causando, destruindo a sala, daí você tem que entender como fazer com que aquele aluno interaja de forma mais tranquila ou menos caótica. Então, cada dia é um desafio na sala de aula, né? Então, você vê de tudo em sala de aula, né? E você precisa saber que cada dia pode ser um caos diferente ou um aprendizado diferente, né? Então, aí porque nós damos aula em escola regular, né? Então, são 40 alunos em sala de aula e você ouve de tudo, né? Você vê de tudo e aí você tem que lidar com essas experiências. E tem o seu lado bom, que a gente aprende muito, né? E você dá muita risada também, às vezes. Agora, a Gabi, né? É o Thiago? Bom dia. Bem. Bom, meu nome é Thiago, tenho 43 anos, sou casado, sou deficiente visual, eu me enquadro na síndrome de Usher, que no caso seria a deficiência visual mais a perda auditiva, eu faço uso de aparelhos auditivos, e eu sou usuário de cão-guia. Aqui embaixo vai estar deitado o meu cão-guia, é o Xarife, é um cão da raça labrador. Hoje ele tem 7 anos e meio, está rumo à aposentadoria dele. Ele veio da instituição Admax, tá, que é a maior instituição da América Latina hoje, tá, que está no Brasil. Então, a gente tem que reconhecer esse trabalho. Vou falar um pouquinho desse processo. Sou psicólogo, sou atleta de natação paralímpica e a retinose pigmentar é uma doença degenerativa, então eu vim perdendo aos poucos a visão também, assim como a Soraya. Eu era vidente, hoje não mais. Eu tenho um leve resíduo visual, mas também, assim como ela, não reconheço as pessoas, então muitas vezes o desafio as pessoas vêm, oi, tudo bem? E aí, Thiago, tudo bem? E aí, Thiago, tudo bem? E eu, e não faço ideia de quem seja, porque as pessoas esquecem do detalhe, né? Talvez pelo fato de que a doença que acomete a retina, né, não pareça, então as pessoas elas têm sempre essa ideia, né? Nossa, mas você está conversando, olhando para mim e tal, então acaba passando muito desapercebido. Fazendo minha autodescrição, eu tenho 1,75 m, estou inteiro de preto para facilitar a descrição hoje. Uso um cabelo coque samurai, acho justo falar, né, porque eu estou pagando o preço de usar o coque. Então, vale entrar na descrição, né? Vamos lá. Compartilhar um pouquinho da tecnologia assistiva, que é o cão-guia, a importância de ter esse trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, a facilidade que eles promovem para a pessoa com deficiência visual. Então, além de ser uma intenção, eu considero a minha liberdade, eu considero a minha interação, isso promove uma socialização, promove uma interação, promove assim,
mais cor, mais vida, né, no meu processo. Isso me ajudou muito, então eu sou muito grato a esse trabalho que vem sendo realizado. Hoje no Brasil a gente não tem, a gente tem um pouquinho mais de 200 cães em atividade, então a gente, somos milhares de deficientes visuais e pouco mais de 200 cães. Então é um número muito ínfimo para a necessidade. O que acontece é que não há um trabalho de incentivo do governo nesse processo, é um trabalho de uma instituição privada que faz um trabalho social e há um custo enorme, há uma logística enorme para que isso aconteça. Os cães, eles levam em torno de 2 anos para estarem prontos para o trabalho. Uma média de 10 cães que estão em treinamento, a gente consegue ter uma aprovação de 4 ou 5 cães, então vamos por aí de 40% a 50% de aproveitamento. Então, é um investimento de 10 cães para você ter 4 ou 5 sendo aprovado. Então, é uma dinâmica muito grande para que isso aconteça, né? Então, e assim, claro, né, tem todo o custo, todo esse preparo, todo o pessoal. Quando a gente vai receber o cão, a gente também vai para a instituição, tudo por conta deles, ficamos hospedados lá, tudo por conta deles. Então, é um custo muito alto para que tudo isso aconteça, tá? No dia a dia, tá? Como é que funciona o processo com o cão-guia? Quando o cão está com esse equipamento, assim como o xarife está agora, que a gente chama de arreio, é a hora que ele está trabalhando, ou seja, cão em trabalho, as pessoas à nossa volta não devem interagir. Imagina assim, opa, ô louco, gente, eu estava para lá e para cá. Eu vi que eu estava vendo errado, não estava vendo nada lá, gente. Foi mal, perdoa, gente. Então, assim, a hora que o cão está com arreio, não deve interagir. Imagina como fosse um volante. Tá? A hora que a pessoa está dirigindo, você não tem que colocar a mão no volante e falar assim, você vai bater. É a mesma coisa, o xarife está me conduzindo. Né? Imagina assim, o arreio é o meu volante. Se você chegar e chamar atenção ou qualquer coisa do tipo, mexer, ele vai desviar o foco e eu vou trombar, eu vou barrar, eu posso cair, enfim. Então, colocar a vida do deficiente visual em risco. Por isso, cão-guia com equipamento não interaja. Tá? Esse é o ponto mais importante assim, para a gente ter conhecimento. Tá? A dinâmica, eu com ele, comandos verbais e comandos gestuais. Então, eu vou dar comando em frente, eu vou dar comando esquerda, direita, tá? E tudo isso ele vai entendendo. No começo, no nosso treinamento, ele vai tendo a percepção da minha altura, largura. Então, tudo isso o cão é capaz de perceber. Então, se eu vou passar num lugar onde tem um galho ou tem alguma placa, qualquer coisa que vá bater na minha cabeça, ele consegue fazer essa leitura e me privar de bater. Né? Então, ele parou, ele está dizendo para mim, existe um obstáculo na sua frente. Tá? Aí, como a Soraya comentou, questão de piso tátil. O xarife, ele me coloca em cima do piso tátil. E o piso tátil, para o deficiente visual, é ponto de referência. Então, parar o carro em cima do piso tátil, colocar a placa em cima do piso tátil, tudo que obstruir o piso tátil, você tira todo um senso de direção do deficiente visual. Porque se ele tiver que fazer o contorno desse objeto, ele perde um pouco o ponto de referência dele. Tá? É claro que com o xarife ele consegue desviar do obstáculo e voltar para o foco. Tá? Mas o ponto é a gente frisar na importância do piso tátil. Na questão da guia rebaixada, a mesma coisa. Para o deficiente visual, a hora que tem o piso rebaixado, a gente entende que nós estamos na esquina.
e devemos chegar do outro lado no piso rebaixado, né, que vai valer não só para nós, mas para um cadeirante, uma mãe com uma criança no carrinho de bebê e coisas do tipo. Então, essa é a importância da gente entender que o mundo à nossa volta, a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é para todos nós, né? Então, a gente ter essa consciência vai fazer a diferença e vai promover a inclusão, tá? Mas assim, na questão da comunicação, a importância de a gente reconhecer o outro, seja com um cão-guia ou seja com uma bengala, e a gente entender que ele está sinalizando que há uma questão, que há uma limitação, a gente poder se aproximar e se comunicar da maneira certa, assim como a Soraya falou, que eu, quando eu estava perdendo a visão e eu não utilizava a bengala, e eu passava por muitos apuros, porque eu não sabia me comunicar com as pessoas. Eu não sabia dizer, tipo, eu tenho uma deficiência visual. Então, a partir do momento que eu passei a utilizar a bengala, passei a utilizar o cão-guia, isso fez com que a acessibilidade, a inclusão fizesse parte da minha vida e eu pudesse, né, comunicar isso da maneira mais assertiva para todos nós. Tá? Então, é isso. Para quem quiser conhecer um pouquinho também do meu trabalho, @enxergando no escuro, podem ficar à vontade, adicionar, mandar mensagem lá, conversar, a gente está à disposição. É isso. Obrigado. Bom dia, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês na manhã de hoje. Eu sou a Gabi, eu tenho 21 anos, deficiente visual há mais ou menos 15 anos. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição, então. Eu sou pequenininha, tenho 1,56 m, uma mulher parda, de cabelos castanhos um pouco abaixo do ombro. Hoje eu visto calça jeans, uma camisa escura, que eu não vou chutar a cor, e uma sandália de salto baixo cor-de-rosa. Quando eu perdi a visão devido a uma doença chamada Stargardt, eu tinha de 7 para 8 anos, já era uma criança alfabetizada, mas quando uma coisa dessa nos atravessa, é uma readaptação em tudo que já era cotidiano. Em tudo aquilo que já era muito fácil, se torna um desafio, se torna digno de parar, pensar. Eu passei por algumas situações que eu achava que eu conseguia, daí na hora eu falava, acho que não. Mas eu, como uma pessoa muito atrevida, tento ao máximo possível fazer as coisas de maneira independente. Eu ainda não tenho meu cão-guia, estamos aí na lista, no aguardo, faço uso da bengala e de um noivo maravilhoso que está sempre comigo, né, Soraya? Que nos acompanha sempre. Nosso parceiro. Durante a escola, foi um desafio tanto para mim, enquanto aluna e criança, quanto para os professores. Foi uma professora que me acompanhou durante toda a educação ali do ensino básico, que bateu o pé e falou, essa menina não enxerga. Eu passei por mais de 20 oftalmologistas aqui em Londrina e ninguém achava. O médico falava assim, não, mas ela enxerga, não tem nada. E a minha mãe ia na escola e falava, gente, eu levei, ela enxerga, não sei o que pode ser, estamos investigando. E a minha professora falava assim, mãe, você vai ficar com a visão do médico? Minha mãe falava, mas os exames estão ali. Ela falava, pois eu acredito na sua filha. E tá aí a importância de um professor na vida de uma criança. A professora Lúcia foi o meu anjo da guarda nesse momento. E ela, com toda a boa vontade do mundo, quando eu falava assim, não tô vendo, ela colava a minha carteira no quadro. Só que, apesar de toda a boa vontade, aquilo me tirava do vínculo com os colegas. Eu que acabei de sair da universidade, hoje professora, vocês aí que também passaram por esse processo, a gente sabe que o momento que a gente está sentado, trocando papo ali, é um momento de interação, de criação de vínculo. Então, eu estava criando vínculo com meu amigo quadro, que não é nenhum problema, porque eu falo até sozinha. Apesar de termos os nossos objetos que falam com a gente, eu falo até sozinha, nem precisa de objeto para falar comigo.
Mas é importante esse momento. Então, o que a gente pensando junto, a escola, meus pais, a professora, vamos voltar ela para o lugar dela e aí os colegas passam a ajudá-la. Só que, conhecendo muito bem pré-adolescentes, quando você fala assim, a professora, a coordenação, você ajuda a Maria, cada um dita um dia? Sim, claro. Mas o sim, claro, mantinha-se apenas quando eles estavam na frente da direção, da coordenação, do professor. Quando eles viravam as costas, estava eu e eu. Então, eu destaco nesse momento a importância das tecnologias, que não eram as mesmas naquela época, e que hoje proporcionam a nossa independência, o nosso desenvolvimento, a importância do uso do celular, do tablet, do voice-over, do talkback na educação. A gente pode trazer essas ferramentas para dentro da nossa sala de aula. Eu hoje, enquanto professora, às vezes a adaptação, na verdade, ela vem até de uma coisa pequena, porque a gente pensa assim, a adaptação para uma pessoa deficiente visual amplia, deixa imenso que eles vão conseguir. E, na verdade, não. Porque pode estar uma coisa do tamanho... Pode estar aquela parede inteira ao fundo ali com uma imagem que eu não vou saber o que é. Então, a descrição de imagem é uma tecnologia. O cão-guia, o xerife está aqui, ele é uma tecnologia assistiva. Eu destaco hoje na minha fala, então, esse uso dos diversos recursos que nós temos hoje ao nosso dispor. Então, eu tenho os olhos na palma da mão, com o meu celular, com uma pessoa que está me ajudando. Nós temos tantas partes do mundo como uma extensão de nós. E, nossa, eu vejo isso hoje como professora. Ontem, até no meu Instagram, eu fiz um vídeo mostrando um pedacinho da minha sala de aula. Eu sou professora de educação infantil, tenho 20 crianças de 2 a 3 anos. E aí a escola me disponibilizou um armário que tem várias portinhas. E eu coloquei uma etiqueta com o nome das crianças. Eu não leio aquelas etiquetas, mas as minhas parceiras leem. Então, elas colocam as bolsas todo dia no mesmo lugar, para que eu tenha um acesso fácil, rápido, às coisas que eu preciso. Minha memória é muito boa, eu decorei qual é o armário de cada criança. Então, elas vão ali se guiando pelas etiquetas e eu, apesar de não ler, já sei aonde estão. Então, eu brinco que foi uma adaptação mútua. Foi para mim e foi para elas. Quando eu cheguei na escola, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, e eu cheguei, elas, ai, nossa, que bom, que legal, e agora? Eu falei, não sei. Eu saí da UEL ontem, não sei. A gente vai ter que descobrir junto. E é assim, a gente sempre tem que descobrir junto. A gente não tem nenhuma receita pronta e mágica sobre acessibilidade. A gente não tem nenhum recurso que a gente fala, cabe para todos nós. Mas a gente tem, graças a Deus, aquilo que nos trouxe até aqui hoje, que foi o diálogo. Como eu posso te ajudar? A Soraya me encontrou na UEL numa situação difícil e falou, como eu posso te ajudar? Como você lê? Aí eu falei para ela, eu dou zoom no meu celular e leio palavra por palavra. Ela falou, Gabi, não, tem tanta coisa que pode te ajudar. E aí ela começou a falar do leitor de tela. Eu falei, Soraya, não gosto não. Não gosto, apesar de ser muito novinha, eu não gosto disso. Eu gosto de ler. E ela falou, mas olha o tanto que você está forçando seu olho. Olha, pode ser que hoje você consiga, amanhã você não consiga mais. Vamos aprender, vamos conhecer. E aí, eu coloquei no computador. Realmente, ela tinha toda a razão. É uma tecnologia maravilhosa. E ontem a gente estava assistindo uma coisa com as crianças ali, que fazia parte do nosso projeto, e o computador falando, e eu percebi a curiosidade das crianças, e ali foi um gatilho para falar para as crianças, vocês sabem o que é isso? Eu não enxergo. O meu computador está conversando comigo. E aí eu vi uma semelhança entre mim e os meus alunos. Os brinquedos também falam com eles. E a gente vem, né, com esse carinho, com esse cuidado da junção, né, da unidade. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada por estar aqui. É um prazer imenso. E, olha,
a gente agradece muito o espaço, porque não é sempre que a gente tem como falar sobre a bengala. Minha bengala, ela é branca, cheia de strass, porque eu sou cega e chique. É legal a gente falar, né? A gente chamar a atenção para isso, para as nossas limitações e para os nossos avanços. Obrigada, foi um prazer. Gente, Observaram que são construções diferentes. Só uma coisa que eu queria deixar, o Hugo Asman diz o seguinte, que nós não nascemos com estoque de solidariedade. Nós precisamos do espaço público para poder discutir e trazer isso para a nossa reflexão. Por isso que eu agradeço esse espaço aqui. Obrigada. gente, nós que agradecemos vocês. Infelizmente, o tempo não vai deixar para pergunta, mas eu acho que a riqueza, né, já nos apontou alguns caminhos, e a gente tem também a fala, né, muito importante também, da outra palestra. Mas, assim, gente, eu acho que o toque fala mais por palavras. Muito, 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 muito obrigada. Tá? Foram lições. A Soraya eu agradeço todo dia, porque a gente se vê todo dia. Ela é minha irmã. Tá? Foi emocionante, foi desafiador para nós e foi impulsionador de projetos que o programa precisa, o PICT precisa, nós precisamos avançar. Então, o nosso compromisso com vocês aqui é que vocês vão voltar. Tá? Vocês vão voltar para mais diálogos, assim como a Elisa e o Klaus têm voltado, né? Vocês vão voltar porque nós temos uma forte ideia de ir para esse caminho. Tá? Não para ajudar, né? Não é para ajudar, mas é para entender, porque nós também temos as nossas necessidades, as nossas deficiências, todos nós temos. Então, assim, né, como não nos juntarmos para esse diálogo? Viu, Gabriela? Sua palavra me encantou. Maravilhosa, gente. Vocês são professores. Eu sei, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Gente, muito bom, tá? Então, vamos para a próxima, que eu também acho que vai ser emocionante. Acho que não tenho certeza. É verdade, gente. Tem presente para vocês, tá? Muito obrigada. O pessoal vai entregar aqui. E para o xerife, que ele chama? Xarife. O xarife não tem presente? Você fala para que você é professora municipal. Ana Flá, você vai chamar?